vamos retomar o que dizia o Teorema do Impulso. O Teorema do Impulso, para quem viu o vídeo anterior a esse, dizia que o impulso ele é igual à variação da quantidade de movimento. Ou seja, que para eu mudar a quantidade de movimento de um objeto, eu preciso fazer um impulso nesse objeto. Bom, o impulso era a força multiplicada pelo tempo que durava esse contato, com essa força. E aqui fica a variação da quantidade de movimento. E quantidade de movimento era massa vezes velocidade. Então, eu botei variação da massa vezes velocidade. Mas, normalmente, a massa não varia. O que varia é a velocidade. Quando eu faço um impulso em alguma coisa, essa coisa fica mais rápida. E não fica com menos massa, ou mais leve, mais pesado, né? Ela fica mais rápida. Então, a massa não costuma variar muito. Apesar de, teoricamente, ela poder variar e também é uma variação da quantidade de movimento. Mas vamos escrever isso aqui de uma forma um pouco melhor. Força é igual à variação do tempo. A massa ela não varia. Então, vamos botar a massa aqui fora e botar variação de velocidade, certo? E aí, só para a gente poder analisar melhor, eu vou colocar esse tempo aqui embaixo. Eu vou passar ele dividindo. Dividir os dois lados pelo ΔT. Porque aí cancela de um lado e aqui embaixo fica ΔT. Ou, vocês lembram disso, passar quem está multiplicando, passa dividindo. Enfim, o resultado vai ser F igual a m vezes ΔV dividido pelo ΔT. E aqui eu estou com essa relação. Por que eu escrevi essa relação? Porque a gente vai analisar alguns exemplos práticos sobre o Teorema do Impulso. E boa parte vai depender da análise do tempo e da força. Como é que eles se comportam? Pela forma, você já pode ver que o tempo, como ele está no denominador, ele é inversamente proporcional à força. O que isso significa? Significa que quanto mais o tempo aumenta, mais a força diminui. Por que isso? Aqui tem um número. Se eu dividir por um número maior, o resultado disso vai ser menor, né? Quando eu divido por um número maior, dá um número menor. Do mesmo jeito que se for ao contrário, se o tempo diminuir, a força vai aumentar. Então, se eu tenho um número e divido por um número pequenininho, o resultado vai ser um número maior. Então, é essa relação em que quanto mais o tempo aumenta, mais a força diminui, e vice-versa. Quanto mais o tempo diminui, mais a força aumenta. Vamos ver uns exemplos práticos sobre isso. Vamos analisar esse teorema do impulso na prática. O primeiro vídeo que eu vou mostrar, deixa eu botar ele aqui na tela, é um teste de airbag. Airbag é aquela coisa do carro, que quando você bate o carro, sai uma bolsa de ar para poder amortecer essa sua batida, certo? Deixa eu dar o play para vocês verem como é que funciona. Esse aqui é o airbag saindo, tá vendo? E o que ele faz é, ele dá de cara no airbag e ele dá uma amortecida nesse impacto. Mas vamos entender como é que funciona isso falando pelo teorema do impulso. Para que serve o airbag, fisicamente falando? O que ele faz é, quando solta o airbag, esse boneco aqui, o rosto desse boneco, ele vai bater nesse volante. Tem airbag ou não, ele vai dar de cara no volante ou no painel do carro. O que o airbag faz é, bom, já que você vai dar de cara no volante, por que você não faz isso num tempo um pouco maior? Ou seja, ele aumenta o tempo de contato. Ele aumenta o tempo para esse cara bater no volante. E quando ele aumenta o tempo, a força fica menor, então ele sofre uma força menor. E isso vem desse teorema do impulso aqui, ó. Quanto maior é o tempo, menor é a força. E isso é muito bom, salva milhares de vidas. Você já salvou milhares de vidas a ideia do airbag, que funciona baseada no teorema do impulso. O outro vídeo que eu vou mostrar, a outra prática que a gente vai ver do teorema do impulso, eu acho mais legal, pessoalmente. Porque eu fiquei muito feliz, depois de aprender o teorema do impulso, de entender como isso era possível. Deixa eu colocar o vídeo para vocês verem. Aqui é um cara que faz karatê, provavelmente, e ele vai quebrar esse bloco de cimento aqui. Eu nunca entendi como pode um cara quebrar esse negócio duro, essa barra de cimento aqui. E com o conhecimento do teorema do impulso, você pode entender como se faz. Mesmo sabendo, eu nunca ia conseguir fazer de jeito nenhum. Eu ia quebrar minha mão e não ia quebrar o bloco de cimento. Mas pelo menos eu consigo entender como isso é possível, o que já me dá um certo conforto. Então deixa eu dar o play no vídeo, vai bem devagarzinho agora, e ele vai quebrar esse negócio. Que maravilha.
Agora, vamos analisar isso fisicamente falando. O que vocês têm que ver é o quão rápido é esse movimento. O quão rápido, ele faz bem devagarzinho, de repente ele faz muito rápido. O movimento do braço dele é muito rápido. E por que que isso faz diferença? Por que que ele tem que fazer isso tão rápido? Voltando para o nosso teorema do impulso aqui, quanto mais rápido ele faz o movimento, menor é o tempo de contato que ele tem com o bloco de cimento, concordam? E quanto menor é esse tempo, maior é a força que o cimento sente da mão dele. Então, como ele faz muito rápido, o tempo fica muito pequeno, a força fica muito grande e é suficiente para quebrar o cimento. Então, o segredo está na velocidade da mão e não na força do punho. Na verdade, na força da mão dele não tem muito o que fazer, é a mão dele que aguenta. Mas quanto mais rápido ele faz, menos tempo demora esse contato e maior é a força exercida sobre o bloco de cimento. E aí ele consegue quebrar, o que para mim é fascinante, é incrível e é muito bom poder entender essas coisas baseadas no teorema do impulso.